Olá, meu nome é Ayrton Fernando Jepsen, sou mestre em História pela Universidade Federal do Rio Grande, a FURG, e minha orientadora é a professora doutora Rita de Cássia Greco dos Santos, e o meu trabalho é uma narrativa acerca da religiosidade do povo pomerano em São Lourenço do Sul. A origem, né, do meu trabalho e do artigo que nós estamos submetendo é uma dissertação de mestrado profissional em História. Né? A metodologia que nós utilizamos foi uma pesquisa bibliográfica temática e principalmente a história oral, contando com depoimentos de pessoas que tinham algum conhecimento aí na área que nós precisávamos, da temática, né? Que seria a religiosidade do povo pomerano, em São Lourenço do Sul. Então, conforme nós já falamos, o local da pesquisa é São Lourenço do Sul. E quem é o povo pomerano? O povo pomerano, nos primórdios, vivia no norte da Europa, entre os hoje países Alemanha e Polônia, né, que lotearam a Pomerânia depois da Segunda Guerra Mundial, em função da Guerra Fria, né, e eles eram pagãos, crentes em divindades ligadas à natureza. Também eles eram pescadores e a grande maioria tinha como característica a agricultura. Bom, esse povo saiu da sua terra natal, no norte da Europa, conforme nós já falamos, a partir da segunda metade do século XIX, e chegaram em São Lourenço do Sul em janeiro de 1858. Né? E os motivos da saída dos pomeranos da Europa é a falta total de perspectivas. Não tinha, os empregos eram escassos e os filhos tinham poucas perspectivas de viver uma vida tranquila por lá. Isso reflexo da Revolução Industrial. Também o Império Brasileiro teve interesses em trazer esse povo para cá, em especial por um motivo, que era a preocupação com o branqueamento da população, considerando a grande quantidade de africanos, negros africanos, os escravos que foram trazidos da África aí, até a abolição da escravatura. A realidade desse povo ao chegar no Brasil foi bem ruim, né? Porque os agenciadores nos portos lá no norte da Europa prometiam maravilhas e em hipótese nenhuma essas promessas foram cumpridas. Eles não tinham estradas, tiveram que desmatar e utilizar a madeira para suas construções de suas casas, né? Não tinham escolas, não tinham igrejas e muito menos a questão da saúde, que realmente inexistia na época, o que muitas vezes fez com que o pessoal apelasse para as benzeduras, uma tradição dos pomeranos. Nós falamos basicamente do nosso trabalho de documentário, que foi gerado como o produto final do trabalho de dissertação. Né? A gente também lembra que nós tivemos problemas por causa do trabalho em função da questão da pandemia, o que fez com que a gente em 2020 e metade de 2021 praticamente não pudesse sair a campo para entrevistas e para pesquisas, o que resumidamente nós ficamos no trabalho bibliográfico. Né? As entrevistas para o documentário aconteceram entre abril e junho de 2022 e nós constatamos assim a nossa
falta de experiência e conhecimento no tema, e por isso nós acabamos contratando uma pessoa especialista nessa área de coleta de imagens aí, que acabou realizando todo esse trabalho que foi o produto final depois, né? Nós tivemos aí, a partir da questão da qualificação do nosso trabalho, uma sugestão da banca para que o documentário fosse feito em duas partes, né? Então, a que a gente acabou fazendo em duas partes, e em janeiro de 2023 a gente acabou disponibilizando no canal Pomeranos em São Lourenço, no YouTube, as partes 1 e 2 do trabalho de narrativa acerca da religiosidade do povo pomerano em São Lourenço do Sul. O nosso produto é um produto ofertado para o ensino de história, obviamente, né? E a gente entende que com a nossa pesquisa e com o nosso documentário, a gente acabou colocando um trabalho de qualidade na mão de professores e para os estudantes, né? E finalmente, chegando a algumas conclusões da nossa pesquisa, nós concluímos que o povo pomerano é um povo desconfiado, supersticioso, religioso, que frequenta a igreja paralelamente à utilização de benzeduras, né? Que é uma tradição dos pomeranos. Também lembramos a questão da importância da língua própria para a transmissão de seus costumes e as tradições, considerando que os pomeranos têm uma língua própria que praticamente ela hoje não mais existe na Europa, ou seja, ela é mais falada em São Lourenço do Sul do que praticamente na Europa, na sua região de origem. Eu agradeço a todos aí, muito obrigado e um bom evento.